Quero compartilhar uma palavra com você que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 5, abra a sua Bíblia. Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, versos 21 a 24. Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, verso 21 a 24. Você se considera uma pessoa esperançosa? Como é que está o seu nível de esperança nos últimos dias? Como é que você termina o ano de 2018, ou está terminando esse ano de 2018, no seu nível de esperança? Em relação ao futuro, em relação aos próximos dias, em relação a como você vai terminar esse ano, em relação ao que você viveu no ano de 2018, quero compartilhar com você algumas coisas nesse episódio relacionado com um homem chamado Jairo. Marcos, capítulo 5, versos 21 a 24. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. E Jesus foi com ele. Agora, vai lá para o verso 35. Nós vamos ler até o verso 42. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Amém? Quero convidar você a fechar os teus olhos mais uma vez. Pai, eu quero te agradecer por essa noite, louvar o teu nome, Senhor, por tudo que já vivemos aqui nesse lugar, te agradecer, Senhor, pela nossa vida, te agradecer, Senhor, pela nossa família, te agradecer pelos teus planos, ó Deus, os planos que o Senhor tem para a nossa vida, te agradecer, Senhor, porque Tu és um Deus de propósitos, Tu és um Deus, ó Pai, de planos. O Senhor planejou coisas ao nosso respeito, o Senhor planejou esse dia, o Senhor planejou estarmos aqui hoje, o Senhor planejou a família a qual nasceríamos, o Senhor planejou, ó Deus, o lugar onde nós estamos, o Senhor nos planejou. Pai, nessa noite, que a Tua palavra ela caia num terreno fértil do nosso coração, que o Senhor ministre sobre nós e que algo novo aconteça na terra através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. O que você faz quando as coisas não saem como você esperava? O que você faz quando as coisas não saem conforme o planejado?
Quem aqui gosta de se planejar? Levanta a mão. Gosta de se planejar? Levanta a mão para eu saber. Uma boa parte, né? Uma outra faz o quê? Deixa a vida levar? Não, né? Só não gosta de se planejar, não é? Mas também não pode deixar a vida levar não, hein, gente? Tá bom? Planejamento faz parte, planejamento é bom. A Bíblia fala que devemos fazer planos, entendendo que a resposta certa vem do Senhor. Mas o que você faz quando as coisas não saem como você planejou? Quando as coisas não saem como você esperava? Como é que você fica diante de situações assim? O seu nível de esperança continua no mesmo lugar ou ele abaixa? O seu nível de esperança sobe diante de situações que fogem do teu planejamento, ou o seu nível de esperança ele desce diante de situações que te acontecem de uma forma imprevisível, algo que fugiu dos teus planos, algo que fugiu da tua agenda. Nós esperamos muitas coisas na nossa vida. Nós esperamos muitas vezes a saúde, mas muitas vezes vivemos situações de doença. Nós esperamos muitas vezes a boa notícia, mas não estamos livres de notícias ruins. Nós esperamos muitas vezes a cura, mas veio a morte. O que fazer diante de situações assim? Esperamos o sim, veio o não. Ou então, esperávamos o não, quem sabe diante de um diagnóstico, e veio o sim. Como é que você lida em relação à tua esperança, em dias em que a sua esperança ela é confrontada, a sua esperança ela é assolada, ela é pressionada? E isso se remete a uma outra pergunta, que é onde nós temos depositado a nossa esperança. Porque tem gente que deposita, por exemplo, as suas esperanças nas notícias do jornal. O cara fica sem esperança, o cara fica desesperançoso porque houve uma notícia no jornal, porque leu uma notícia do jornal. É claro que às vezes notícias dos jornais nos deixam mesmo meio cabisbaixo, meio desanimados, meio irritados. Quem aqui nunca se irritou por conta de uma notícia de jornal? Essa semana, uma boa parte da Alerj está tirando férias num cárcere privado, num lugar privado, onde ele tem uma salinha para ele e alguns companheiros. Isso não te deixou indignado quando você ouviu isso no jornal? Mas onde você tem depositado a sua esperança? Se a sua esperança está, por exemplo, nos políticos, certamente, ouvindo algo assim, você vai ficar sem esperança. Se a sua esperança está, por exemplo, num diagnóstico que você recebe, se isso veio contra aquilo que você esperava, é provável que o seu nível de esperança, ele abaixe, ele caia. A nossa esperança não pode estar nas notícias do jornal, a nossa esperança não pode estar nos dados da economia, a nossa esperança não pode estar numa boa iniciativa social, porque são coisas que podem trazer dias melhores, mas não vão trazer soluções definitivas para a nossa vida. Não vai resolver o nosso problema. Por isso que a nossa esperança, a sua esperança, a minha esperança, ela precisa estar no Senhor. Amém? Você pode dizer comigo isso? Diga, minha esperança precisa estar no Senhor. Nós somos parte do povo da esperança. Você é parte do povo da esperança. Deus também tem notícias de esperança para a sua vida. Mas em dias de incertezas, em dias de dúvida, onde você tem colocado a tua esperança? Onde você tem depositado a sua esperança? O Salmo 25, verso 5, o salmista diz assim: a minha esperança está em ti o tempo todo. Diga comigo, o tempo todo. Pode falar. Ou seja, em qualquer tempo. No dia de boas notícias ou no dia
de notícias não tão boas assim. A minha esperança precisa estar em Ti o tempo todo. Não só no dia em que está tudo bem, não só no dia onde as coisas vão bem, não só no dia onde os negócios vão bem, o tempo todo. Salmo 33, 20 diz assim: a nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Mas percebe como ele começa essa palavra? Ele diz: a nossa esperança está no Senhor. Ou seja, não está nisso que eu mencionei aqui no início dessa palavra, mas ela está no Senhor. Eu gosto muito desse episódio de Jairo, porque eu vejo aqui um quadro de total desesperança. E esse quadro que afeta a família, que afeta a casa de Jairo, poderia levar Jairo a inúmeras atitudes. Poderia ter levado Jairo a inúmeras decisões. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui para o lugar que a desesperança levou Jairo. Qual lugar foi esse? Nós percebemos aqui que, em meio a uma situação desesperadora, afinal de contas, a sua filha de 12 anos estava muito doente. Diante daquele quadro, diante daquela situação, a Bíblia diz que Jairo procura Jesus. Ou seja, diante daquele quadro de desesperança, Jairo, de incerteza, porque a filha havia adoecido, estava muito doente, e Jairo não sabia se ela ia sobreviver ou não. Então, diante daquele ambiente de incerteza, Jairo procura Jesus, Jairo se deleita em Jesus, Jairo clama a Jesus, Jairo vai pedir ajuda a Jesus, mas ele poderia fazer muitas outras coisas. Por exemplo, ele poderia ter ficado em casa se lamentando. Poderia ter sido uma saída, a entrega emocional. Muitas pessoas em situações de incerteza preferem se entregar emocionalmente e ficam se lamentando, ficam em torno do problema, em torno da dificuldade. Preste atenção, o lugar para onde você foca é o lugar que vai crescer na sua vida. Se você, num problema, focar no problema, o problema vai se tornar um gigante para você. Quando Davi chega no ambiente de batalha com Golias, ele está diante de um gigante que era muito maior do que ele. E Davi era um rapaz, tadinho, era o menorzinho lá dos irmãos, não era guerreiro, era pastor de ovelhas. Apesar de ele ter tido algumas experiências com leões, com urso, mas Davi não era guerreiro, não estava alistado no exército, era um pastor. Cuidava das ovelhas do seu pai. Quando ele chega diante do Golias, o Golias está dizendo um monte de afronta, aquele homem enorme. Davi não foca no tamanho dele. Aquele gigante que tinha lá mais de 3 metros de altura, se Davi focasse no tamanho dele, ele se tornaria um homem de pelo menos 6 metros de altura. Mas Davi, diante daquela situação, ele foca no propósito que ele estava ali. Ou seja, ele entende que ele foi colocado ali debaixo de um propósito, debaixo de uma direção, que era honrar o nome do Senhor, que estava sendo profanado naquele lugar, por alguém. E aí ele não vê o tamanho, ele vê a profanação, ele diz assim: não, eu preciso aqui honrar o nome do meu Senhor. Quem é esse incircunciso filisteu que está dizendo essas coisas? Mas se ele focasse no tamanho do gigante, certamente ele voltaria para casa. Então entenda uma coisa, numa situação de problema, de incerteza, você não pode focar no problema, porque se você foca no problema, esse problema que tem esse tamanho, ele vai crescer dessa forma. E certamente isso vai paralisar você. O que Jairo faz? Diante daquela situação com a sua filha, que problema, não é? Sim ou não? A sua filha de 12 anos estava morrendo.
ele então consegue de alguma forma desfocar da doença da filha e vai procurar ajuda. Ele vai atrás de Jesus. E eu não sei se você reparou, mas o Jairo aqui era o chefe da sinagoga. Ou seja, era alguém importante, era alguém conhecido. Ele liderava a sinagoga de Cafarnaum. Cafarnaum foi uma espécie de QG da turma de Jesus, um lugar para onde Jesus sempre voltava. Então Jairo conhecia Jesus de alguma forma. Jairo já de alguma maneira tinha ouvido falar de Jesus, certamente já tinha visto Jesus fazer algum tipo de milagre, certamente já tinha visto Jesus curar alguém. Jesus fez algumas curas nas sinagogas, quem sabe em alguma delas Jairo estava presente. E naquele momento ele vê a saída em Jesus, ele vê a sua esperança em Jesus. Por uma situação de desesperança, por uma situação de confronto, ele vai procurar ajuda em Jesus. Eu quero convidar você a percorrer esse texto. Eu vou ministrar, como na maioria das vezes faço, de uma maneira expositiva, expondo o texto para você e tentando tirar alguns princípios que eu vejo nesse texto que dizem coisas assim importantes para a minha vida hoje. Como eu sempre digo, a Bíblia, ela não é um livro velho que você tem que deixar ela empoeirar lá na sua cabeceira. Ela é um livro de princípios para a atualidade. Você precisa ler a palavra e praticá-la no mesmo ato que você lê. Você precisa entender a palavra a partir de princípios vivenciais. E aqui, a situação que eu enxergo é, quando a dúvida, a incerteza baterem a porta do seu coração, o que você vai fazer? O que você faz? Quando a incerteza, a dúvida alcançarem a sua casa, o que você vai fazer? E aí eu tenho uma direção na palavra para você. Renove a sua esperança. Creia no Deus da esperança. Não fique se lamentando em torno do problema, mas procure uma alternativa naquele que tem o controle sobre qualquer problema que você talvez esteja enfrentando. Amém? Vamos percorrer esse texto? Vamos caminhar? Algumas coisas que eu quero compartilhar com você, se você quiser experimentar, então, o poder da esperança. O poder da esperança. Primeiro, permaneça com esperança, mesmo diante da angústia da espera. Diga comigo, permanecer em esperança, mesmo diante da angústia da espera. Se você tem uma caneta, grife aí o verso 35. Olha o que acontece. Acompanhe comigo. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Percebe como esse versículo começa? Enquanto Jesus ainda estava falando. Falando o quê? Falando com quem? Se você percebeu, eu pulei uma história do texto, que é a história da mulher com fluxo de sangue. O início do texto que nós lemos mostra Jairo procurando Jesus. Sim ou não? Nós terminamos a primeira leitura, o verso 24, dizendo o seguinte: Jesus foi com ele. Só que no meio do caminho entra uma abençoada. Pense numa mulher abençoada, que para Jesus, que interrompe a ida de Jesus à casa de Jairo. Enquanto ele estava indo curar a filha de Jairo, atendendo o pedido desse pai, aflito, desesperançoso, mas que buscou em Jesus uma direção, no meio do caminho, uma mulher para Jesus. E aí você conhece a história. Ela toca nas vestes de Jesus, Jesus para,
vira e pergunta: quem me tocou? E aí os discípulos dizem assim: como o Senhor pergunta quem tocou? Olha quanta gente está seguindo, porque Jairo era muito conhecido, Jairo era um homem querido naquela comunidade. Então eu imagino que muitas pessoas estavam acompanhando Jairo, até mesmo para ver o que Jesus ia fazer diante dessa situação. Uma multidão comprimia Jairo e Jesus, mas aquela mulher, não sei como, não me pergunte como, ela deu um jeito de tocar na orla das vestes de Jesus. E naquele momento, a Bíblia fala que de Jesus sai poder e aquela mulher é curada. Só que Jesus percebe isso, Jesus para e quer conhecer a mulher. Só que nessa história, o Jairão está lá só esperando. Percebe o drama desse homem, gente? Quem aqui gosta de esperar? Quem aqui é apaixonado por uma fila de banco? Você deixa para vencer as suas contas, não porque elas vencem, mas porque você programou para que elas vençam no 5º dia útil do mês, que é para você pegar aquele banco abarrotado de gente, porque o seu hobby é passar a tarde inteira em pé na fila do banco. Alguém aqui se habilita? Quem aqui gosta de fila de supermercado? Meu Deus, quer me convidar para um programa que eu detesto, é mercado. Eu detesto ir no mercado. E mercado lotado, cheio, então, é pior ainda. Aqui, a gente encontrou algumas alternativas, mas lá no Rio, sabe o que eu fazia? Eu não vou falar o nome aqui, mas lá no Rio tem um mercado que nessa época de outubro é o mês de aniversário. Já sabe, né? Mas não vou falar para não dar crédito, não, né? E pense num mercado cheio. Gente, nego quebra o braço. Eles brigam por pedaços de carne na promoção, por margarina. Ah, a margarina está R$ 2,99. Ah! Eles não veem ninguém na frente deles, eles destroem tudo. E lá no Rio, a gente tem uma política, eles têm uma política da seguinte forma: se você leva o encarte, eles dão o desconto. O que eu fazia? Falei: Lu, eu não entro naquele inferno. Eu me nego. Dá teu jeito, minha filha. Aí ela ia lá, pegava o encarte desse mercado e nós íamos no mercado que não tinha absolutamente ninguém. Ninguém. A gente chegava no caixa, só mostrava o encarte e aí eles davam desconto no que aquelas pessoas estavam lá se matando no mercado para pegar e a gente pegava no mercado vazio. Pense em alguém que não gosta de ficar em filas de mercado. Eu não gosto mesmo. E eu acho que eu curti pouco a gravidez da minha esposa, porque era muito bom ela grávida, porque a gente aproveitava de alguns benefícios, né? Então, tipo, nas filas a gente, que maravilha, gente, minha esposa está grávida. Meu Deus do céu, não tem sensação melhor. Hein, Adriano? Cheguei lá no mercado, lá, a Lu está grávida, passei direto, que maravilha, não tem coisa melhor. Mas agora, ela está com o bebezinho, acho que ainda dá, não sei se aproveita. Aproveita? Então beleza, não sei até quando isso vai dar para aproveitar. Mas o fato é que esperar é muito ruim. Provérbios fala que a esperança que se adia faz adoecer o coração. Esperar é angustiante muitas vezes. E aí eu pergunto para você, você consegue se ver no lugar desse pai que, enquanto Jesus está conversando com a mulher, ele está parado olhando a cena enquanto a sua filha está morrendo em casa? Que angústia! E aí, enquanto ele falava, o texto diz o seguinte: enquanto Jesus estava falando, Jesus ainda estava no diálogo com a mulher. E aí, está tudo bem? E aí, tal, beleza? Chega a notícia: a sua filha já morreu. Não precisa mais incomodar o mestre.
Meu Deus, que angústia! Ou seja, em outras palavras, o tempo havia se esgotado. Em outras palavras, a morte já havia chegado, porque até então Jairo deixa a sua filha doente, mas pela, entre aspas, parada imprevisível, não programada de Jesus, nesse meio tempo a filha morre lá em casa, na casa dele. Mas o princípio que eu te dou nessa noite é: ainda no tempo da espera, permaneça com esperança. Ainda na espera, permaneça com esperança. Sabe qual é a lição que eu tiro aqui? É que Jairo não abandonou a presença de Jesus porque uma notícia ruim chegou à sua vida. A notícia da morte da sua filha. Jairo não abandonou a presença, Jairo não voltou para sua casa, Jairo não desistiu, Jairo não disse assim, não dá mais tempo, Jairo não se revoltou com Jesus, Jairo não se revoltou na sua fé, apesar do imprevisto. Querido, entenda uma coisa, a vida é cheia de imprevistos. Coisas que talvez você está esperando um ano, talvez vai precisar esperar mais um ano. Coisas que talvez você está esperando um mês, quem sabe vai precisar esperar mais um mês. Diante de alguns imprevistos da caminhada. A questão é, qual a sua atitude diante de uma notícia de espera? Que você vai precisar esperar mais ainda. Qual é a sua atitude? Eu aprendo com Jairo aqui que eu preciso permanecer em esperança, mesmo ainda esperando. Lamentações 3:21 diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então, em nome de Jesus, diante de situações imprevisíveis de espera, não se precipite, não caia no desespero, permaneça em esperança, porque Deus está no controle da sua vida e da sua história. 1 Pedro 5,7 vai dizer para nós lançarmos sobre Ele a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado da nossa vida. Amém? Você se considera uma pessoa ansiosa? Hein? Você se considera uma pessoa ansiosa, sim ou não? Está lendo um livro, mas não aguenta esperar, não aguenta passar as 300 páginas do livro, vai logo para o último capítulo para saber o que aconteceu no final, porque você não aguenta ler o meio do livro. Tão ansioso que você é. Em nome de Jesus, aprenda a lançar as suas preocupações nas mãos do Senhor, porque Ele tem cuidado de você e da sua vida. A segunda coisa, para em dias de desesperança, decida crer no Deus da esperança. Diga comigo, o meu Deus é o Deus da esperança. Olha o verso 36, grife aí, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. Diante do que os companheiros de Jairo, da casa de Jairo, disseram, Jesus disse para Jairo, não tenha medo, tão somente creia. Numa outra tradução, que se aproxima um pouco mais do original, a expressão é, continue crendo. Continue crendo. A notícia chegou, aparentemente não dá mais tempo, aparentemente a criança já morreu. Essa era a situação que afrontava a cabeça de Jairo. Não dá mais tempo. Se Jesus não tivesse parado para conversar com aquela abençoada, e a gente nem sabe o nome dela, a gente nem sabe, é uma desconhecida, a Bíblia nem nomeia. Se Jesus não tivesse parado naquele momento para conversar com ela, talvez desse tempo. Não! Por mais que os pensamentos de Jairo talvez estivessem, o pressionando nessa direção, você não percebe Jairo dando ouvidos àquela situação, aquelas pessoas, aquela má notícia. Porque havia ali uma direção de Jesus. Qual a direção de Jesus? Não tenha medo, continue crendo. Qual a direção de Jesus para você? Continue crendo, continue crendo, continue crendo. Ainda diante de situações que aparentemente você até mesmo não acredita mais que algo possa acontecer.
Deus não depende de circunstâncias para cumprir suas promessas, querido. Deus não depende de circunstâncias favoráveis para estabelecer coisas novas na sua vida. Romanos capítulo 4, verso 18, diz o seguinte: Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Contra toda a esperança, ele em esperança creu. Em nome de Jesus, decida crer no Deus da esperança. Ainda que uma notícia chegue, ainda que um dado chegue até você, ainda que algo que você não esperava alcance a sua casa, continue crendo no Deus da esperança. Terceiro lugar, se você quer viver em esperança, ande com os esperançosos. Diga comigo, andar com os esperançosos. Amém? Quem são os esperançosos que te impulsionam a seguir adiante? Hein? Quem são eles? Quem são os esperançosos que te colocam para frente? Quem são os esperançosos que te alertam de alguns perigos, mas que te impulsionam, te promovem? Os versos 37 e 42 diz assim, 37 diz que Jesus não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Ou seja, as pessoas que eles eram mais próximas. Jesus embarreirou todo mundo. Fica todo mundo aqui. Só vem Pedro, Tiago e João comigo. No verso 42, quando ele chega na casa, a parte B diz o seguinte: ele, porém, ordenou que eles saíssem. Todo mundo sai da casa. Só ficou o pai, a mãe e os discípulos, Pedro, Tiago e João. A primeira coisa que Jesus faz quando chega na casa é manda todo mundo embora. Ou seja, vocês não estão aqui para ajudar, então também não vão me atrapalhar. Eu pergunto para você, a quem você tem ouvido? Quem são as pessoas que influenciam suas principais decisões? Você se tornará aquilo que continuamente ouve e vê. Se você continuar andando e ouvindo os desesperançosos, você vai se tornar uma pessoa pessimista e sem esperança. Você é aquilo que você ouve e vê. Você se torna aquilo que você ouve e vê. Por isso que uma pessoa, por exemplo, que está enfrentando depressão, não pode conversar com determinados tipos de gente. Porque tem gente que só abre a boca para contar tragédia. Sim ou não? Uma pessoa que está enfrentando um processo depressivo, conversar com alguém que só vive tragédia, é morte na certa. Essa pessoa que já estava deprimida, ela vai se jogar da janela. Porque para um deprimido, a visão natural dele é uma visão já pessimista. Agora, tem gente que tem o prazer de contar tragédia. Gente do céu, meu Deus, eu tinha um avô, ele já faleceu há alguns anos, já tem muitos anos, e ele procurava doença. Não sei se você conhece alguém assim que procura doença. Ele chegava em casa e dizia assim: está doendo minha garganta. Acho que eu estou com algum câncer na garganta. Está doendo minha cabeça. Acho que eu tenho. Está doendo minha perna. Não sei o quê. Eu falei: vô, pelo amor de Deus, fica para lá e eu fico aqui. Porque só procura doença, só procura coisas que, sabe, que vem travar, que vem não avançar. Tudo é ruim, tudo é trágico, tudo, sabe, leva para a paralisia e nada para o avanço. Então ande com pessoas que vão promover você. Selecione suas amizades, selecione quem você ouve. Selecione essas pessoas. Provérbios 13:20 diz o seguinte: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Isaías 1:19, se você quiser e me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Amém?
Se você quiser e ouvir a Deus, você vai comer o melhor dessa terra. O melhor da terra está reservado a você. Mas cuidado com os pessimistas, os desesperançosos, aqueles que só atrasam, aqueles que só colocam para baixo, aqueles que só embarreram, aqueles que só veem coisa ruim, só vê o lado negativo. Mas entenda uma coisa, eu não estou dizendo para você descartar uma visão diferente da sua vida. Porque tem pessoas de Deus que são colocadas no nosso caminho para nos alertar. Aprenda a discernir o que é um relato de desesperança e o que é um relato de alerta. De alguém enviado por Deus para te dizer, cuidado, esse caminho é de morte. Vai dar ruim. Cuidado. Isso não é desesperança, gente. Às vezes Deus nos manda pessoas para nos alertar. Então aprenda a discernir e diferenciar uma coisa da outra. Mas ande com os esperançosos. Limpe o seu ambiente. Tire da sua vida pessoas que não te acrescentam nada. Pastor, o meu cônjuge não me acrescenta nada. Aí vai orar, meu filho, porque aí você não pode fazer mais nada. Já casou, agora ora. Ora e pede para Deus mudar. Ora, faz campanha, faz propósito, faz jejum. E pede para Deus mudar aquela mente, pede para ele vir à igreja, pede para ele se converter. Pastor, ele já é convertido, e aí o negócio ficou pior ainda. Aí tem que orar mais um pouco. Mas em nome de Jesus, certamente existem algumas pessoas que você pode simplesmente abrir mão de ouvir. Abrir mão de ouvir. Uma pessoa, às vezes, a Lu estava com 5 para 6 meses na sua gravidez, aí uma pessoa chegou para ela e disse assim, eu estava do lado, quanto tempo você está de gravidez? Aí a Lu falou, 5, 6 meses, não me lembro se era 5 ou se era 6. Aí a pessoa diz assim, eu perdi o meu bebê com 5 meses. Meu Deus do céu. Aí eu me segurei, fiquei na minha, falei, só estou intercedendo aqui. A Lu olhou para mim. Gente que não, sabe, não vê nada de bom na vida, não vê, às vezes não consegue compartilhar da alegria do outro, às vezes não consegue acrescentar nada para a vida do outro. Pessoas assim, infelizmente, você vai precisar, quem sabe até, limpar da sua vida, como Jesus fez. Sai todo mundo da casa, só fica o pai, a mãe e os 3 que eu selecionei, o resto para fora, porque o ambiente daquela casa era um ambiente de incredulidade. Por que Jesus não fez muitos milagres em Nazaré? A Bíblia fala que foi por conta da incredulidade deles. Um ambiente de incredulidade pode paralisar o plano de Deus na sua vida. Cuidado com isso. Cuidado com as pessoas que você coloca do seu lado. Cuidado com as pessoas com quem você ouve, compartilha de sentimentos e compartilha de ideias, porque elas podem estar paralisando o que Deus quer fazer na sua história e atrasando você. Coisas que era para você viver hoje, você vai viver só daqui 5 anos, porque você está sendo atrasado por um ambiente de incredulidade. Se afaste, cuidado, retire isso da sua vida. Amém? 4º lugar, vamos continuar caminhando nesse texto, para que você viva em esperança. Fundamente a sua vida na palavra de Deus. Diga comigo, a palavra de Deus precisa ser o meu fundamento. Então, fundamente a sua vida na palavra. Versos 38 e 39 diz assim, quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse, por que todo esse alvoroço e lamento? Olha o que Jesus disse, a criança não está morta, mas dorme. Havia um ambiente de lamento, estava todo mundo chorando, afinal de contas, a criança havia morrido. Jesus chega e lança uma palavra, a criança não morreu, ela está dormindo. Jairo aqui precisa decidir, acreditar no ambiente ou acreditar na palavra que Jesus tinha liberado sobre ele. Muitas vezes nós não temos nada mais a não ser uma palavra para nos agarrar.
Muitas vezes tudo gira contra, tudo está indo contra a lei natural, tudo está contrário à nossa expectativa e esperança, e nós só temos uma palavra liberada por Jesus para nos agarrar. Faça como Jairo, decida dar ouvidos à palavra de Jesus, crie expectativas no seu coração, não naquilo que você quer, mas naquilo que a palavra diz para você querer, não naquilo que você deseja, naquilo que é teu plano, mas naquilo que a palavra diz sobre você. Eu citei aqui, no início dessa palavra, Provérbios 16, que diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, da palavra. Você pode planejar, você pode criar expectativas no seu coração, mas entenda uma coisa, é a palavra que precisa determinar a sua vida, é a palavra que precisa determinar a sua história, e quando você recebe uma palavra de Deus, você pode gerá-la ou abortá-la. Isso é muito sério. Jairo recebeu uma palavra de Jesus. A sua filha não morreu, Jairo, acredite em mim, ela está dormindo. Diante daquela palavra, Jairo poderia gerar aquela verdade, aquela revelação, ou poderia abortá-la. Nós decidimos o que fazemos com a palavra que nós recebemos, porque a palavra não muda. A palavra, ela continua sendo a palavra. Você decide acreditar nela ou não. Eu gosto de conversar com gente que é apaixonado pela palavra. Eu gosto de ouvir gente que é apaixonado pela palavra. Pastor, olha, as coisas estão saindo um pouco diferentes do que eu havia planejado, mas eu tenho uma palavra de Deus que é para eu continuar nessa direção, mas eu tenho uma palavra de Deus que as coisas vão mudar, mas eu tenho uma palavra de Deus que a resposta vai chegar. Eu gosto de conversar com gente que é apaixonado pela palavra, porque apesar do ambiente ser hostil, apesar do ambiente ser desfavorável, ele tem uma palavra. Eu pergunto para você, querido, qual é a palavra de Deus para a sua vida nesses dias? Qual é a palavra de Deus para você? O que Deus tem falado com você nesses dias? É para continuar? Não é. É para mudar de direção? Mude de direção, porque a palavra está mandando você mudar. Não siga adiante nesse projeto se Deus não está respaldando você. Existem pessoas que insistem nos seus desejos. Existem pessoas que insistem nos seus muitos sonhos pessoais e se esquecem da palavra. Se esquecem que Deus precisa respaldar, se esquecem que Deus precisa fundamentar, se esquecem que Deus precisa aprovar. Se Deus não está dizendo, não faça. Entre o que você está vendo, entre o que você está sentindo, fique com o que Deus está dizendo. Amém, querido? Conversava com uma pessoa recentemente, onde ela me expressava o desejo de congregar numa outra igreja. E aí eu só fiz uma pergunta para ela, diz assim: qual é a palavra que Deus tem falado para você acerca disso? Ela virou para mim e disse assim: pastor, não tem palavra. Eu falei: beleza, é o teu sentimento, então a decisão está com você. Eu vejo pessoas tomando decisões nos dias de hoje sem palavra. Vão decidindo porque está sentindo, vão decidindo porque alguém falou, vão decidindo porque alguém disse, mas não tem palavra, não tem algo para se agarrar de concreto, palavra. Não tem respaldo. Uns porque são preguiçosos e não leem a palavra, outros porque fingem que são surdos, não querem ouvir a palavra. Eu acho que o primeiro exemplo é mais fácil de resolver do que o segundo, porque para a preguiça, a gente basta abrir a palavra e começar a botar em prática, e ler, e conhecer o que Deus tem para nós como plano. Para o coração endurecido,
precisa de conversão, precisa de transformação. Aí o negócio é mais profundo. Jairo se agarra na palavra de Jesus. Jesus está dizendo que a minha filha está dormindo, é aqui que eu vou ficar, ninguém me tira daqui, eu vou permanecer aqui. Eu pergunto para você, o que Deus está dizendo para você, querido? Qual é a palavra de Deus para a sua vida nos dias de hoje? Diante dessas decisões que você tem tomado aí, ou as decisões que você vai tomar essa semana, eu pergunto para você, qual é a palavra que você tem? E eu termino com um quinto princípio: sustente sua esperança em Jesus. Verso 40 diz assim: mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança, os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Mas você percebe o início do versículo 40, diz que diante da palavra que Jesus libera, que a criança estava dormindo, todo mundo começa a rir. Sabe qual é o grande desafio da esperança? É sustentá-la, mesmo quando ninguém mais espera. Sabe qual é o desafio da esperança? É você sustentá-la quando ninguém mais acredita. Quando ninguém mais crê que aquilo é possível de acontecer. Em nome de Jesus, sustente a sua esperança em Jesus. Se Deus está te dizendo alguma coisa, se Deus está falando, se Deus está entregando algo para você, sustente a sua esperança. Pastor, mas está todo mundo rindo. Pastor, mas está todo mundo achando que eu estou maluco. Pastor, mas está todo mundo achando que não vai dar. Sustente a sua esperança em Jesus, porque Ele é que dá a última palavra para você. Amém? Romanos 15:13. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, que você saia daqui nessa noite transbordante de esperança, que você saia daqui nessa noite como o cara mais esperançoso da cidade de Petrópolis, que você chegue amanhã no seu trabalho já vestido de verde, dos pés à cabeça, sabe, como o Hulk, vestido de verde, o verde da esperança, e as pessoas vão olhar para você e você vai ser a esperança em pessoa. Você vai ter palavras de esperança, você vai ter discurso de esperança, você vai chegar lá no seu trabalho, vai todo mundo olhar e não entender, vai todo mundo procurar uma solução e dizer que não tem solução. Você vai chegar com a solução, porque você serve o Deus da esperança, você serve um Deus de esperança. Querido, você é a solução, você não pode ser o problema. Você é a solução. Quando você chega, a solução chega. Quando você chega, a esperança chega. Quando você chega, o milagre chega. Quando você chega, o instrumento de Deus chega, porque você chegou e você carrega o Deus da esperança com você. Amém, irmãos? Aí tem gente que chega num grupinho, o pessoal está dizendo não vai dar certo, está tudo errado, não vai para frente. Aí você chega, realmente não vai dar certo, está tudo errado e não vai para frente. Mas não aponta nenhum caminho, não aponta nenhum direcionamento. Que você tenha uma palavra de esperança onde você estiver, onde você chegar. E olha o que acontece. Final da história, versos 41 e 42. Tomou-a pela mão e disse: Talita cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se, começou a andar, e isso os deixou atônitos. Em nome de Jesus, eu profetizo que você ficará atônito com aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Você vai ficar atônito. Sabe o que significa a palavra atônito? Admirado, espantado. Você não vai conseguir entender, porque você vai ficar atônito, de boca aberta, para aquilo que Deus vai fazer na sua história, através de uma postura de fé e de esperança da sua vida. Amém? Eu creio nisso. Quando ele chega na casa,
ele diz à menina: Talita cumi, levante-se, levante-se. Eu pergunto para você, querido, nessa noite, qual é a área da sua vida que precisa de esperança? Qual é a área da sua vida que precisa de uma voz de ordem, de se levantar, de assumir uma nova história, de assumir um novo? Ah, pastor, eu estou esperando o novo ano começar. Querido, tem muita coisa que Deus quer fazer na sua vida ainda esse ano. Por favor, não espera 2019 não, Deus quer fazer em 2018, tem 1 mês e meio aí pela frente de coisas que Deus quer realizar na sua vida. Amém? Então é nesse ano, é hoje, é nesse tempo. A ordem de Jesus é: levante-se. A ordem de Jesus para mim e para você nesse tempo é que eu tenho um futuro de esperança reservado para a sua vida. Então permaneça em esperança, creia no Deus da esperança, ande com os esperançosos, fundamente a sua vida na palavra e sustente a sua esperança até o fim. Mesmo quando ninguém acredita, mesmo quando está todo mundo rindo de você, sustente a sua esperança até o fim. Quero convidar você a se colocar de pé. Feche os teus olhos. Eu quero orar com você em cima de uma palavra. Eu pergunto para você nessa noite: qual é o quadro em que Deus precisa tocar, em que Jesus precisa dar uma palavra de ordem? Levante-se, levante-se. O que está, de repente, sem esperança, que Jesus precisa dar uma palavra de ordem? Levante-se. Sabe por quê? Porque Deus tem planos de esperança a teu respeito, querido. Deus tem planos de esperança a respeito da sua vida. Eu vou orar em cima de uma palavra e quero orar com você, terminando esse culto debaixo dessa palavra. Jeremias 29:11 diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar. Diga comigo: prosperar. E não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Planos de fazê-los prosperar. Prosperidade não tem a ver com riqueza. Prosperidade não tem a ver com as coisas saírem como você esperava. Prosperidade tem a ver com estar alinhado ao plano de Deus, estar alinhado à vontade de Deus e as coisas saírem conforme Ele desejava. Eu pergunto para você nessa noite: você quer ser uma pessoa próspera? Você quer ser uma pessoa próspera e ter uma família próspera? Você quer ter um casamento próspero? Você quer ter filhos prósperos? Você quer ter uma vida próspera? Uma vida debaixo da prosperidade? Então esse é o plano de Deus para você. Planos de dar-lhes esperança em um futuro. Esperança e futuro. Esse é o plano de Deus para a sua vida. Isso não é vivido sem dificuldades. A menina precisou morrer, ela morreu, gente. Jesus foi lá e trouxe-a de volta, mas ela morreu. A notícia é que ela havia morrido. Mas a postura de Jairo diante de uma situação assim foi fundamental. Jairo permaneceu ali, firme, porque ele sabia que de alguma forma Jesus tinha uma saída para ele. E eu ministro isso sobre a sua vida nessa noite. Deus tem planos de prosperidade a teu respeito. Deus tem planos de paz a teu respeito. Deus não tem planos de caos, de dano sobre você. Deus tem planos de esperança e de futuro. Deus tem um futuro reservado para a sua vida. Ah, pastor, mas as notícias não são as melhores. Ah, pastor, mas o diagnóstico não é o melhor. Ah, pastor, mas as coisas que não estão saindo do jeito que eu esperava.
Em nome de Jesus, nessa noite, Ele está dizendo: eu tenho planos de esperança a teu respeito, eu tenho planos de esperança sobre você. A sua casa é uma casa de prosperidade, a sua casa é uma casa de esperança. Eu planejei a sua vida. Mas eu pergunto para você nessa noite: a quem você vai decidir ouvir? Para onde você vai decidir olhar? Jesus está na casa. Jesus está na casa. E Ele está dizendo: ainda não é o fim. Ela apenas está dormindo. Eu ordeno: menina, levante-se. A ordem de Jesus é a mesma para você. Eu ordeno: levante-se. Eu ordeno casamento, levante-se. Eu ordeno saúde, levante-se. Eu ordeno vida financeira, levante-se. Eu ordeno tristeza, depressão, ansiedade, angústia no coração, levante-se. Porque eu tenho planos de esperança e de futuro reservados para você. Quero orar com você, quero orar por você e quero orar com você, debaixo dessa palavra. Se de alguma forma essa palavra alcança a sua vida nessa noite, alguma área do seu coração, quero convidar você a sair do seu lugar, a se agarrar nessa palavra, a vir aqui para cá, para o altar. Nós vamos encerrar o culto aqui, nós vamos orar juntos. Eu quero profetizar sobre a sua vida, profetizar essa palavra de Jeremias 29:11 sobre a sua história. Então, em nome de Jesus, saia do seu lugar rapidamente, vem para cá, nós vamos orar, colocar tudo diante de Jesus.